o livro de Esther, a gente começa a entender, né, a observar quantos ensinamentos tem para nós, mulheres, né, e para todos os cristãos, independente, né, seja mulher ou homem, mas este livro ele é cheio de ensinamentos que a gente pode levar para a nossa vida. E quando eu olho para a história de Esther, eu vejo, né, a mão de Deus sobre a vida dela, porque Esther era uma menina que não tinha mais nem os seus pais com ela, estava morando com o seu tio, né, que cuidava dela, e os servos do rei ali entra na casa dela e leva ela à força para o palácio. E Esther encantou o coração do rei, mas não foi porque ela era uma mulher que andava bem vestida, que andava bem arrumada, porque a gente, pela história, né, a gente entende que Esther não andava dessa maneira, pela situação ali que ela estava vivendo. Talvez ela não era uma mulher assim que sabia, né, se portar de maneira real, né, como aquelas mulheres que pertenciam ao rei. E isso não quer dizer que nós não temos que andar bem vestida, que nós não temos que andar bem arrumada, porque nós precisamos sim andar vestida modestamente, arrumada, mas padrão de acordo com a nossa condição, né? Digo assim, porque muitas vezes a gente foca muito, né, em enfeitar, em se enfeitar por fora, mas esquece, né, de cuidar por dentro. Às vezes a gente esquece de nos arrumar por dentro, de colocar em ordem, né? De alinhar o nosso coração com o nosso Deus. E nós precisamos sempre pedir a Deus para Ele nos ajudar a fazer isso, alinhar o nosso coração com Ele, tirar as mágoas, as angústias que tiver no nosso coração. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, cuidar do nosso relacionamento com Ele, para que assim nós possa estar bem arrumada, primeiramente por dentro, né? E também conseguir nos arrumar por fora, porque é importante também a nossa imagem por fora. Mas nós mulheres, quando a gente começa a meditar no livro de Esther, a gente começa a entender que ela tinha um relacionamento com Deus, que ela era uma mulher de oração. E ela era uma mulher guerreira, né? Uma mulher de coragem, porque não é para qualquer uma chegar e fazer o que ela fez, se comportar da maneira que ela se comportou, para poder salvar o seu povo, mesmo estando ali diante da pressão que ela estava, né, de saber que ela e o seu povo poderiam ser mortos a qualquer momento. E a palavra diz que ela não podia entrar na presença do rei, porque já havia muito tempo que o rei já tinha chamado ela. E ela decide, primeiramente, fazer um jejum e colocar nas mãos do Senhor esta causa, né, que ela precisava fazer. Então, primeiro ela entrega nas mãos de Deus, para ela ir até o rei, para ela poder, né, falar para ele o que estava acontecendo. E a gente vê que ela age com sabedoria a todo instante, porque primeiro ela vai lá, né? Ela pede para
que o rei pudesse aceitar um banquete que ela iria preparar para ele. Então, primeiro Esther, ela começa a preparar o coração do rei, põe o povo ali, né, para orar, para jejuar. Ela estava em jejum, colocou nas mãos do Senhor e agiu com sabedoria. Porque não adianta nada a gente só orar, só pedir a Deus e a gente não agir e não ter ação da nossa parte. Então, nós temos que orar, colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós necessitamos e também precisamos agir. Precisamos ver, né, pedir a Deus a direção, o que nós temos que fazer para mudar essa situação, o que nós precisamos fazer para alcançar aquilo que a gente quer, que a gente tem colocado nas mãos do nosso Deus. E assim, desta maneira, a gente consegue alcançar aquilo que nós estamos colocando nas mãos do Senhor. Então, temos que orar e também colocar em ação os planos que Deus colocar em nossas mãos, em nossa mente, em nosso coração. Nós não podemos ficar deitados pedindo a Deus, somente pedindo, orando, clamando ao Senhor e de braços encruzados. Porque a gente ora, a gente coloca nas mãos de Deus, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá disposição e também nos dá, né, a estratégia para que nós possamos alcançar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem colocado nas mãos dele. Então, nós precisamos, né, ter esse entendimento, pessoas de oração, temos que ter relacionamento com Deus. Precisamos também aprender, cuidar do nosso relacionamento com Deus. Assim como nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com o nosso esposo, com os nossos filhos, também nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. E Deus precisa ser acima de tudo na nossa vida, porque sem Ele nós não somos nada. Deus, Ele nunca irá nos decepcionar. As pessoas sempre irá nos decepcionar. O nosso Deus, Ele sempre estará conosco. Ele sempre nos dará vitória naquilo que a gente necessita. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. A gente não consegue entender, não consegue nem imaginar quantos livramentos o Senhor nos dá todos os dias. Então, nós precisamos ter uma vida de oração para alinhar o nosso coração com o dele e cuidar do nosso relacionamento com ele, colocar ele em prioridade na nossa vida, para que nós também, né, possamos alcançar as misericórdias de Deus e alcançar aquilo que nós temos colocado nas mãos dele, porque é somente ele para nos guiar, para nos ajudar a alcançar o que nós necessitamos. Porque o nosso Deus, ele é tão tremendo, tão poderoso e tão importante para nós, que é Ele que nos dá o privilégio de viver. Quando a gente acorda e tem o privilégio de mais um dia de vida, é porque Deus permitiu, é porque Ele nos deu o fôlego de vida, é porque Ele não deixou o inimigo nos tocar. Então, temos que ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida a todo instante, porque sem Ele nós não somos nada.